Alô, boa tarde a todos. Meu nome é Heloísa Welze. Eu vou apresentar hoje o webinar para vocês sobre a manutenção e retomada das atividades empresariais em tempos de pandemia. Eu não sei quem de vocês teve tempo, de vocês teve acesso à nossa agenda, mas como vocês podem reparar, nós vamos contar com a presença do Bruno Burini, que é o coordenador do contencioso de direito público do nosso escritório. E vamos contar também com a participação da Trícia, que é a nossa sócia de Direito do Trabalho. A razão da gente ter escolhido esses dois apresentadores é porque nós vamos discutir um pouco os aspectos de litigation, os aspectos de briga ou de não aceitação de certas restrições, obviamente que fundamentadas nas razões trazidas pela lei e também pelo bom senso. E a nossa ideia, então, é endereçar todas essas alternativas, tanto que a gente tem de forma de lidar com a administração pública, de forma de interação, como também para fazer uma prevenção em relação a possíveis e futuros litígios, sempre tendo em conta o melhor posicionamento dos nossos clientes. Eu queria primeiro passar a palavra para o Burini, e depois Patrícia, e de novo, é só essa ligação, porque entre a decisão sobre funcionar ou não funcionar, se trata de uma atividade essencial ou não, se é serviço público ou não, se é atividade essencial para que se é atividade necessária para que a atividade essencial se performe adequadamente, a gente sempre vai ter atrelado, fora todos os aspectos regulatórios, que aí sim a gente enfrenta via contencioso de direito público, a gente sempre vai ter atrelado questões em relação às pessoas que trabalham nessas determinadas funções. E aí todas as questões de direito do trabalho se aplicam, e por isso que a gente resolveu abordar desta forma, porque tanto para o direito do trabalho como para o contencioso de direito público e regulatório, a fase preparatória, a fase anterior ao efetivo litígio, seja ele depois administrativo ou judicial, é muito importante, especialmente em questão da formalização dos atos e do posicionamento da empresa. Então, é por isso que a gente juntou essas duas práticas no webinar de hoje. Eu queria passar a palavra para o Burini e, por favor, também, antes que eu me esqueça, qualquer questão que vocês tiverem, podem usar a ferramenta do chat, o Q&A. Se a gente não conseguir responder durante o webinar, a gente, depois do webinar, manda a resposta por e-mail. Acho que é isso. Se eu esqueci de alguma coisa, eu tenho certeza que o Burini complementa em seguida. Muito obrigada. Bom, obrigado, Elo. Boa tarde. A gente, como a Elo disse, idealizou esse webinar para tratar de alguns assuntos importantes. Por quê? Porque a gente já está vendo uma movimentação toda do poder público sobre o desconfinamento. Então, o foco agora o foco é a análise de estarmos num período excepcional, ela é importante, mas a gente está preocupado também com a retomada das atividades que foram suspensas e a continuidade das atividades que foram consideradas sempre essenciais, à luz de alguns aspectos importantes que foram surgindo, principalmente com o desenrolar da atividade do Executivo Federal, estadual e local, e a atividade do Poder Judiciário também. Então, antes da gente entrar especificamente no tema sobre retomada ou continuidade, como fazer para garantir que tudo isso ocorra da melhor forma possível, eu queria só estabelecer algumas premissas e elas... nós aqui como advogados, a gente não faz juízo político, a gente não faz juízo sobre acertos e erros, a gente lida com o cenário que é posto para a gente, tá? Eu acho que o primeiro ponto importante, a gente precisa ter a noção de que hoje existe um cenário de falta de certeza científica sobre o Covid, né? Então mas isso não é bom, isso não é ruim, isso é inerente à situação que nós vivemos, que a gente descobriu o Covid outro dia, as pesquisas ainda estão se desenvolvendo, então a gente não tem uma certeza científica sobre a doença em si. Isso é um ponto importante para a gente. Eu acho que uma segunda variável importante é também você considerar
que o próprio tema ele está cercado por uma série de aspectos políticos. Eu não vou dizer que estão certos ou errados, eu estou dizendo simplesmente que eles existem. Então, hoje, existe um conflito da ciência recomendando isso ou aquilo dentro próprio, interno da ciência. Existe um conflito político, gente que avoca uma determinada corrente científica, gente que avoca outra corrente científica para tomada de decisões de política pública sobre desconfinamento, retomada de atividade, definição do que é essencial ou não. Existem aspectos de saúde pública que precisam ser considerados também. Então, todas essas pequenas variáveis, pequenas, na verdade, não são grandes variáveis, todas elas são relevantes na hora de você avaliar o cenário e, pensando na sua empresa, escolher qual caminho que você vai tomar. E essas variáveis, elas também são incertas. Tá? Por mais que a gente possa acreditar ou não, confiar ou não que um lado político, econômico, científico está certo, é importante para o advogado ter o conhecimento de todos para poder tomar as decisões. Então, a gente tem, dentro desse contexto de incertezas, algumas incertezas sobre desconfinamento. Por exemplo, a gente vê o caso da Alemanha, que começou a atividade de desconfinamento, aumentaram as hipóteses de infecção. A gente tem o caso de Blumenau, aqui no Brasil, em que a mesma situação foi identificada. A gente tem incerteza científica sobre as reinfecções. A gente não sabe o quanto o quanto a gente consegue ficar imunizado uma vez que já tenha pego o Covid ou não. Então, existem estudos em evolução nesse sentido. Existem situações um pouco mais extremas, se você olhar pesquisas desenvolvidas na China, falando que o Covid ele pode ser cíclico. E ele jamais conseguirá ser erradicado. Então, a corrida não é simplesmente para eliminar o Covid, e sim para você desenvolver um tratamento eficaz, uma vacina, ou algo que a ciência possa oferecer para lidar com uma realidade que vai ser presente durante muito tempo ainda. Tá? Então, essa premissa de incerteza, por mais que possa parecer teoria do caos, ela está fundada numa incerteza científica que a gente tem sobre o tratamento e os reflexos que isso possa ter perante política, perante economia. Existe uma terceira premissa que é importante. A gente precisa entender que o Poder Judiciário ele também está aprendendo a lidar com o Covid. Tá? Ele também está aprendendo a lidar com as incertezas científicas, incertezas no tratamento da crise. E até o Poder Judiciário tem oscilado em seu posicionamento na hora de lidar com isso. E aí, eu só vou. O tema, o objeto do seminário não é esse, mas obviamente é uma das premissas, que é analisar a atuação, principalmente do STF, em relação a como organizar as competências dos entes federais, estaduais e municipais, para que eles possam atuar no combate da crise do Covid. Então, quando eu falo isso, obviamente, você tem que falar não só da lei, mas como o decreto 10.282, que define o que é essencialidade. E aí a gente começa a fazer um deep dive, uma análise um pouco mais profunda sobre o que o STF andou dizendo sobre essa regulação de competência. E aí eu cito 3 casos que são um pouco emblemáticos da situação que a gente vive. Primeiro, a ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ação direta de inconstitucionalidade do Marco Aurélio, que é uma ação direta 6341, que tratou da MP 926 de 2020. E nessa ação direta de inconstitucionalidade, vou citar, depois da liminar, depois da ratificação pelo plenário, ficou definido que, preservada a atribuição de cada esfera do governo, então preservada essa atribuição, nos termos do inciso 1º do artigo 198 da Constituição, o presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais. Quando, eu imagino que vocês já devam ter assistido inúmeros seminários a esse respeito, mas todo mundo, quando recebeu a decisão do Marco Aurélio, se colocou numa situação de
um pouco de incerteza, porque o julgado ele não batia o martelo sobre, olha, vai prevalecer o 10.282, o que for ditado na esfera federal é o que precisará ser seguido, ou então a gente vai ter que respeitar as competências locais, né, municipais, estaduais, e olhar um pouco para elas. E se tiver conflito, se a gente tiver uma hipótese de antinomia, como funciona a regulação das competências concorrentes? Então, essa decisão ela privilegiou mais o federal ou o local? Né? Havia uma sinalização que teria privilegiado um pouco mais o local, né, o estadual, o municipal, sem que houvesse uma grande certeza sobre isso. Mas era uma sinalização. Depois, eu separei 2 outros casos que pegaram essa sinalização que foi dada na ação direta de inconstitucionalidade 6341 e disseram que, veja bem, não é bem isso. Né? Por quê? Primeiro cito 2 casos. Né? Primeiro caso é um caso Ambev, de Teresina, que foi relatado pelo Toffoli na suspensão de segurança 5362. Nessa suspensão de segurança, a gente tinha lá um decreto municipal que suspendia a atividade industrial de produto não essencial lá no Piauí. E aí, isso estava relacionado à produção, isso incluía, né, produção, distribuição, comercialização e entrega de bebida. E aí o decreto federal estabelecia que produção, distribuição, comercialização e entrega de bebida era atividade essencial com base no artigo 3º, inciso 12. Aí a empresa entra com mandado de segurança, ganha a liminar, aí o município de Teresina leva a questão em suspensão de segurança para o STF. Quando chega no STF, né, sumindo um pouco aquela questão da competência local que foi sinalizada pela decisão do Marco Aurélio, a liminar é indeferida monocraticamente pelo Toffoli. E aí eu vou citar só um trechinho que acho que é válido. Fala que nenhuma das normas então arroladas pelo requerente autoriza a imposição de restrições ao direito de ir e vir de quem quer que seja, tampouco em âmbito federal existe determinação semelhante na lei, que determina em seu artigo 3º tal, possível restrição à locomoção interestadual e municipal, que teria sempre o caráter excepcional e temporário, e sempre seguindo recomendação técnica fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Assim, muito embora não se discuta, no caso, o poder que detém o chefe do Executivo Municipal para editar decretos regulamentares, no âmbito territorial de sua competência, no caso concreto, ora em análise, para impor tal restrição à circulação de pessoas, deveria ele estar respaldado em recomendação técnica e fundamentada da Anvisa, o que não ocorre na espécie. Anvisa Federal. Ali, aquela sinalização em prol do prestígio ao que era local, ela cede um pouco a um controle um pouco mais de âmbito federal, um pouco mais abrangente do que simplesmente otorgar, diante da competência concorrente, autorização para o município tomar as decisões que ele entendesse adequado. Depois teve também o caso dos postos de gasolina de Jundiaí e São Caetano do Sul de São Paulo, que também, histórias semelhantes, viram com suspensões de segurança para o Toffoli, a 5369, e uma reclamação para o Fachin, reclamação 40.035. Dali, o ponto importante é que, mais uma vez, houve uma tendência a se prestigiar a legislação federal, a legislação que eu digo, não, a norma de âmbito federal, do Executivo Federal, quando se disse, muito embora não se discuta no caso, o poder que detém o chefe do Poder Executivo Municipal para editar decretos regulamentares no âmbito territorial de sua competência, no caso concreto, ora em análise, não poderia ele impor tal restrição à abertura de postos de venda de combustível, em clara afronta à igual disposição constante do decreto estadual. E o decreto estadual, nesse caso, reproduzia o decreto federal. O que eu extraio disso? O estado da arte hoje se existe uma incerteza científica sobre o Covid, existe uma incerteza jurídica sobre o Covid também, sobre o tratamento do Covid, sobre a resposta do Poder Judiciário, as crises que são postas para ele à luz do Covid,
especialmente sobre a questão de competência. Quem vai ser competente para regular uma determinação concreta, uma situação concreta que envolve a essencialidade ou não do serviço. Então, eu acho que assim, a mensagem, eu não queria que parecesse catastrófica, mas a mensagem é que hoje, certeza não é algo que faça parte do nosso vocabulário. Certeza não segurança jurídica não são valores com os quais os advogados vão trabalhar por um tempo, até a coisa se sedimentar. Isso eu nem estou falando ainda, né? Estou falando de aspectos específicos sobre direito público, mas a gente ainda vai poder discutir isso dentro do direito privado, uma tonelada de tempo sobre força maior, por exemplo. Então, o cenário de incerteza é uma verdade. E precisamos jogar com esse cenário de incerteza. Diante disso, diante da incerteza jurídica, diante de um cenário em que o Covid é uma realidade e a gente não sabe por quanto tempo ela vai durar, a gente não sabe quanto tempo ainda leva para se desenvolver uma cura, um tratamento eficaz, não se sabe ainda. Então, o Covid é uma realidade com a qual a gente vai durar e essa incerteza ainda vai perdurar. Aí vem o real mote, né, desse webinar, que foram muitas empresas vieram a nós e perguntaram, bom, existe alguma segurança jurídica? E é muito difícil um advogado, nesse cenário, bater o martelo e falar, olha, eu tenho segurança sobre a atividade da sua empresa ser enquadrada ou não como essencial. A gente não sabe muito bem como vai funcionar o poder público local, aquele prefeito do município que quer atender uma demanda do seu eleitorado, aquele prefeito do município que faz uma leitura diferente do governo, do Executivo Federal, sobre o que pode ser essencial ou não, e se empodera, à luz dessa dúvida jurisprudencial, sobre poder ou não regular ou limitar uma determinada atividade. E aí empresas batem na nossa porta e falam, bom, tem segurança? A gente responde, segurança? Agora? Não. A gente vai monitorar, a gente tem posicionamentos e a gente é capaz de fazer um assessment com o que a gente tem. E o que a gente tem não é muito seguro. E aí ela vira para a gente e pergunta, bom, e aí, o que eu posso fazer? Eu não posso ficar à mercê de uma interpretação do executivo local, do executivo municipal ou estadual, sobre se a minha atividade é ou não essencial, sendo que o decreto federal diz que é. Ou então, eu quero buscar uma qualificação diferente para não ter problema para o desenvolvimento regular da minha atividade, mesmo que, por qualquer motivo, a crise aumente. E aí a retomada, né, o desconfinamento leve a um aumento de casos de Covid, e aí vai ter prefeito municipal tomando as medidas mais restritivas possíveis, com receio, que aí eu não vou julgar se é legítimo ou não, mas que ele pode fazer isso. E aí ele vai se lastrear numa interpretação que ainda está incerta no Poder Judiciário Federal, no STF. Então, dentro desse cenário, segurança não tem e as empresas buscam a gente para perguntar o que elas podem fazer. Então eu vou separar em dois cenários, tá? A gente tem um cenário hoje de, primeiro, tranquilidade. Bom, se você está tranquilo, se o prefeito municipal, se o governador não estabeleceu nenhuma norma, se você não escutou nenhum pleito que leve a dúvida sobre o funcionamento da sua empresa, pode navegar tranquilo. Está enquadrado lá no 10 do 282, não há dúvida sobre a natureza da sua atividade, nunca houve essa dúvida, segue a sua atividade em paz, pode dormir tranquilo. Obviamente tomando todas as precauções necessárias, aí eu vou deixar mais para a Trícia falar sobre o assunto, mas desenvolva a sua atividade. Existe um segundo cenário em que a empresa pode ter um receio de que algo aconteça. O prefeito chamou para uma reunião falando que aquela atividade não estava legal, o prefeito chamou para uma reunião dizendo que o transporte intermunicipal das pessoas que vão trabalhar na sua planta não pode ser realizado, que você não pode entrar aqui ou acolá, porque aquelas áreas são um pouco mais complicadas, existem moradores um pouco mais chateados com o trânsito
local e que aquilo pode criar algum tipo de distúrbio. Você tem... Bom, eu imagino... existem situações inúmeras que podem aparecer que podem dar o gatilho desse receio do desenvolvimento da sua atividade. Bom, receio é diferente de uma conduta restritiva efetiva, tá? O receio eu estou escutando um zunzu, eu fui chamado para uma reunião. Uma conduta restritiva efetiva, ela é decorrente, primeiro, de uma norma que estabelece alguma restrição à tua atividade, de repente uma resolução, como aconteceu em Santa Catarina, um decreto municipal que estabelece uma restrição para a sua atividade que você julgava estar protegida pelo 10.282. E, mais do que isso, você começa a receber algum tipo de fiscalização. Então você começa a receber uma fiscalização, potencial lavratura de auto de infração, ordem de lacração, cassação de licenças que podem acontecer, tudo isso concretamente relacionado com o seu caso concreto. Bom, nessa situação, nessas duas situações, o que fazer? Você tem o receio ou você tem providências concretas que foram tomadas. Bom, se você tem receio, se você tem providências concretas, a recomendação inicial é sempre uma atividade de relações governamentais eficaz, contundente, democrática, republicana, muito atenta e muito técnica. Então, é você, diante de uma ameaça, conversar com o Poder Executivo, marcar as suas reuniões, preparar um material técnico que lastreie a sua atividade, informar o Poder Executivo local do porquê da sua atividade, se ela é essencial, da onde ela recebe os insumos, por que esses insumos são essenciais, qual é o impacto da sua atividade, e tudo isso bem preparado, bem explicado para o Executivo local, para que ele se sinta confortável em, de repente, te dar um conforto, uma comunicação, dizendo, não, no teu caso não parece que vai haver problema. É óbvio que você não vai conseguir uma carta branca para dizer, não, eu vou desenvolver minha atividade regularmente, mas essa comunicação, essa interação absolutamente legal e republicana com o executivo local, ela pode ser, às vezes, suficiente para você esclarecer a sua atividade, né? E aí a gente recomenda que, obviamente, tudo isso seja feito no papel, né? Que você troque informações, coloque informações no papel, faça solicitações, elabore consultas, desenvolva materiais técnicos, anexe esses materiais técnicos e estabeleça esse canal de comunicação com o executivo para que você receba respostas suficientes para te dar a tranquilidade para você desenvolver sua atividade com tranquilidade. Tá? Mas e se aqui a gente não estiver falando de mera ameaça? Se a gente estiver falando já de uma norma existente que te afete pela tua interpretação, ou se a gente estiver falando de um ato de fiscalização concreto, com lavratura de auto de infração, com o início do processo administrativo, para te aplicar algum tipo de sanção que cause embaraço à sua atividade que você julga legitimamente essencial. Nessa situação, a nossa primeira recomendação ainda é a atividade de relações governamentais. Tá? É a atividade de diálogo com o fiscal, a atividade de diálogo com o poder público local, falando, olha, apesar de tudo isso, você tem o poder de revisar de ofício os seus atos, e você tem o poder de reconhecer que a minha atividade é essencial, e aqui eu repito as mesmas coisas que eu disse em relação ao zum, né? Ao receio, à potencialidade de problemas. Aqui você vai ter que também colocar no papel, também realizar uma atividade que aqui eu vou chamar de relações governamentais, mas se der errado no final, ela é pré-contenciosa, né? É troca de notificação, é realização de consulta devidamente lastreada, documentada, dizendo que a sua atividade é essencial e que você não pode fechar. Tá? Nessas situações, a gente tem obtido até relativo sucesso nessas recomendações para clientes que conseguiram nessa conversa, na atividade republicana, participativa, resolver o problema e eliminar o receio e eliminar a ameaça concreta de plantas
sobre, né, que tinham algum problema ou algum tipo de ameaça para o desenvolvimento da própria atividade. Só que aí eu vou repetir perguntas que também me foram feitas por clientes. Falar, tudo bem, Bruno, olha, eu acho ótimo, relações governamentais normalmente funcionam, a gente tem uma equipe super preparada, a gente tem um super material aqui, tá tudo bem, tá tudo ótimo, maravilha. Mas o meu board não está satisfeito, o meu board ele não quer trabalhar numa situação de absoluta incerteza. E aí, o que eu faço? A gente é advogado, né? A gente vai insistir no limite da razoabilidade, porque a gente sabe que qualquer política de enfrentamento com o poder público não é simpática aos olhos de ninguém, aos olhos do judiciário, aos olhos da população, porque você, em tese, isso pode ser taxado de um fura-confinamento. Você quer forçar uma atividade essencial quando alguém pode entender que não é. A gente sabe muito bem que não é isso. A gente sabe que se você está dizendo que é uma atividade essencial, se você fez uma análise que sua atividade é essencial à luz da regulamentação federal, se você entende, consegue justificar legitimamente essa essencialidade, você, em tese, teria que estar protegido pela lei, você teria que estar protegido pelo sistema. Tá? Então, e ainda assim você tem o receio, você tem alguma conduta efetivamente restritiva do poder público, e você não quer ficar só olhando, você não quer ficar só observando. Então, se a sua atividade é legitimamente essencial, se você não quer ficar apenas observando as coisas acontecerem e depois, no dia seguinte, ter que ver sua planta fechada, com os prejuízos inerentes à sua atividade e os prejuízos inerentes à própria essencialidade do serviço que você está prestando, a judicialização acaba funcionando como uma última ratio. Então, eu sei, eu sou advogado de contencioso, minha atividade é brigar, eu adoro brigar. E a primeira coisa que eu estou dizendo aqui é, não briguem. Né? Se tiver uma solução negociada, se ela for possível, trabalhem essa solução negociada. Agora, tudo tem um limite. Né? A segurança e a tranquilidade do board, ou então a própria do desenvolvimento, da segurança do desenvolvimento da sua atividade, tem um limite, você precisa garantir que o seu negócio continue para o bem maior, porque o seu serviço é essencial. Bom, nessa situação, existem alguns remédios. Tá? E aí eu vou repetir também algumas perguntas que me foram feitas. Né? Perguntavam para a gente assim, não, mas eu quero uma medida que seja judicial, que garanta o desenvolvimento da atividade, mas que não prejudique a minha interlocução com o poder público, porque eu estou aqui na cidade, a cidade é pequena, pode ser uma grande cidade, pode ser uma cidade pequena. No meu caso, num dos casos que foram colocados para a gente, a cidade era pequena. E aí, eu quero manter essa interlocução produtiva com o poder local. Eu tenho uma notícia. Né? Toda e qualquer judicialização ela envolve uma contraposição de ideias. E nessa medida, ela vai envolver algum agastamento na sua relação com o poder público local. Tá? Por isso exatamente por isso a gente reforçou. É uma última ratio. Então, use a última ratio como última ratio de verdade, porque o agastamento vai existir. Ainda assim, existem medidas que podem tentar mitigar esse agastamento com o poder público. Tá? Então, eu vou passar brevemente pelas medidas mais usuais e com os prós e contras delas. Né? Então, eu acho que a medida preventiva mais comum, que inclusive já foi utilizada, é o mandado de segurança preventivo. Bom, o mandado de segurança preventivo ele tem vantagens. De fato, é um procedimento de baixo custo, né? Você não tem exposição a honorários convenciais. Mas o mandado de segurança preventiva ele tem sempre um cuidado. Você precisa o tempo inteiro estar muito preocupado com a demonstração do justo receio de que aquela ameaça a um direito líquido e certo seu, ela vai acontecer. Então você precisa ter algo documentado, daí a importância da fase, e agora eu vou chamar não de relações governamentais, mas de pré-contenciosa, daí a importância
dessa fase pré-contenciosa bem documentada para demonstrar a certeza desse receio e a importância de uma medida do Poder Judicial para garantir a sua atividade. Então, você tem um outro problema sobre se você depender de provas científicas sobre, ou uma análise um pouco mais científica sobre a essencialidade da sua atividade, isso também pode ser um problema para o teu mandado de segurança preventivo. Existe uma segunda alternativa, que é a ação declaratória ou inibitória, que contém um pedido de antecipação de tutela. Bom, ação declaratória, basicamente para discutir, eliminar a crise de certeza sobre a essencialidade da sua atividade. Tem prós e contras? Tem. Eu acho que se você quiser uma ação declaratória ou inibitória, você consegue uma liminar relativamente rápida. Né? Aqui a exigência de uma ameaça formal ou materializada, ela cai um pouco em relação aos rigores do mandado de segurança. Em alguma medida, você pode dar um tom abaixo, fazer com que ela pareça menos agressiva do que o mandado de segurança, que depois vai para a autoridade coatora, e a ação declaratória vai para a pessoa jurídica de direito público, cai na mão direto da procuradoria responsável. Então, você tem algumas amenidades aí em relação ao mandado de segurança. Porém, você tem exposição a honorários sucumbenciais. Né? Você tem, ainda que você possa mitigar um pouco isso, reduzindo o valor da causa, existe a exposição, até se o juiz aprofundar na análise disso, começar a se preocupar em mensurar qual o valor do benefício econômico que você teria com a propositura dessa ação, joga um valor muito grande e aí a exposição dos honorários fica grande também em caso de derrota. Eu acho que assim, é um procedimento que tende a ser mais demorado, embora você consiga eliminar, resolvido o problema da liminar, você ainda vai ter que passar por todo o arco do processo de conhecimento e pode demorar. Tá? E, obviamente, de repente você vai ter que fazer uma perícia ali, aumenta o custo, aumenta um pouco o sofrimento. Aí você fala, não, mas Bruno, minha preocupação é mais imediata, eu quero resolver o problema agora, na época do Covid. Meu alerta é melhor você resolver o problema como um todo, porque a gente não sabe o quanto tempo o Covid vai demorar. Vai ficar aqui nos assombrando. Eu acho que assim, a declaratória surge como uma opção, eu acho que até uma opção válida. Agora, se você está preocupado em despersonalizar a sua briga com o poder público local, ao invés do mandado de segurança preventivo, ou então de um repressivo, se for o caso, se for necessário, última ratio, você pode despersonalizar por meio de tutelas de interesses transindividuais. E aí o primeiro bom exemplo dela é você, ao invés de entrar com MS ou com uma declaratória, você se valer da ação civil pública. Algumas vantagens de você questionar um determinado ato por meio de ação civil pública, se não tem honorários, você despersonaliza, a sentença por falta de provas não vai fazer coisa julgada contra você, e você pode até fazer um esforço para limitar a eficácia territorial da sua decisão, com base naquela discussão que hoje, inclusive, está sendo travada no STF sobre a limitação dos efeitos da decisão, a limitação territorial dos efeitos da decisão, à luz do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Agora, não é só vantagem, né? Tem desvantagem também, que tem que ser ajuizada por uma associação, você vai ter que ter preocupação com o requisito da legitimidade, é um processo um pouco mais complexo, vai ter potencialmente perícia, porque você pode seguir todo o arco do processo de conhecimento. Então, eu acho que é algo para se tomar alguma atenção. E existe uma outra hipótese também, que não pode ser descartada, que é a utilização da ADPF. É a ação de descumprimento de preceito fundamental, e ela, às vezes, ela pode se tornar uma alternativa válida, principalmente se você não quer que ela seja examinada pelo Poder Judiciário local. Porque, às vezes, a cidade é pequena, tem o prefeito, o juiz, eles jantam junto naquele restaurante da cidade, eles se conversam, etc. E aí você não quer bater de frente nesse microsistema. E aí você leva a questão diretamente para o STF por meio da DPF. Tem vantagens? Tem. Desvantagens também. Né? Você
leva a competência para resolver o problema direto para o STF, como uma vantagem. Você resolve o problema de forma efetiva, porque afinal de contas você está resolvendo diretamente lá em cima, e também não está exposto a honorários comerciais. Agora, você tem um problema, né? Todos os requisitos para a admissibilidade da ADPF são muito sensíveis, tá? São muito cruéis. Então, o conhecimento de uma ADPF sempre é muito difícil. Então, existe uma certa discricionariedade no STF sobre aceitação. Você vai precisar de um ato efetivo, geral e abstrato pelo município, e isso pode, às vezes, criar alguma dificuldade operacional, caso você queira propor essa ação. Tá? Eu acho que, a princípio, era isso. E já tinham me feito uma pergunta antecedente, que acho que é um bom fechamento da apresentação, e Bruno, quais são as perspectivas de judicialização sobre o Covid? Está todo mundo um pouco apreensivo, né, sobre se se é necessário judicializar ou não o Covid. A nossa perspectiva é que, obviamente, isso seja uma ferramenta utilizada em situações extremas. Isso eu estou falando exclusivamente no direito público. Se a gente pensar no direito privado, a judicialização do Covid é uma realidade iminente. Então, ali isso vai acontecer, vai existir. No direito público, principalmente no que diz respeito ao funcionamento da sua planta, da sua atividade, a gente acha que existe espaço para se evitar a judicialização ainda. A gente não sabe como é que a coisa vai se desenvolver nos próximos meses. Se, obviamente, existir um fechamento, a previsão é que a judicialização aumente, principalmente quando você fraquejar na avaliação da essencialidade. Então, eu acho que as empresas elas precisam estar preparadas, esperar pelo melhor e se preparar para o pior. Né? E se preparar para o pior, as duas mensagens que são muito claras hoje se preparar para o pior por meio de uma atividade de relações governamentais, de atividade pré-contenciosa muito consistente, e se valer do judiciário apenas e somente se absolutamente necessário para o desenvolvimento regular da sua atividade. Eu acho que essa é uma das mensagens. Elo, eu não sei se você quer falar alguma coisa antes de passar para a Trícia, mas com isso eu acho que encerro a minha fala e agradeço a participação de todos. Eu acho que a gente pode passar para a Trícia agora. Não quero ficar perdendo tempo aqui. Trícia, por favor. Oi, Elo. Obrigada, Elo, Bruno. Obrigada também a todos vocês. Bom, o trabalhista é sempre aquele drama, como a Elo antecipou, independente de qualquer coisa, a gente vai estar sempre tendo, uma vez que a empresa vai voltar às suas atividades, ela vai precisar trazer seus empregados de volta. Ou caso a empresa tenha a intenção de voltar às suas atividades através de uma medida judicial, ela também precisa se preparar, porque essas alternativas, ela vai estar no spot, né? A empresa, principalmente em caso de uma briga judicial, é fato que o sindicato vai trazer elementos, o próprio Ministério Público do Trabalho vai trazer elementos para que se mantenha o distanciamento dos empregados ou que aquela atividade não volte a acontecer como uma medida de contenção para a propagação do Covid. Então, assim, no âmbito trabalhista, a prevalência de uma legislação sobre a outra, decreto estadual e municipal, ela vai depender da análise dessas duas legislações e a existência de critérios específicos para o exercício dessa atividade. Seja ela considerada essencial ou não, por meio de um decreto ou por meio de uma declaração judicial. E aí a gente tem que pensar no âmbito trabalhista como atividade essencial, não só naquela atividade fim da empresa, mas que a empresa não pode abrir mão.
A gente sabe que existem empresas que têm caldeiras, fornos, equipamentos, que eles não podem ser desligados. Muitas empresas, para desligarem um equipamento, leva um dia inteiro, precisa tomar diversas medidas anteriores a esse desligamento. E muitas vezes, para religar, idem, além de muitas vezes o consumo de energia para desligar e ligar é tão absurdo que não vale a pena. Então, a gente tem que também identificar nessa briga, ou na hora de se classificar os trabalhadores ou a atividade como essencial, não só na atividade principal da empresa, mas a atividade que dentro da empresa seja de fato essencial e não pode ser parada. Né? E aí, quando começou toda essa pandemia, e antes dessa discussão toda do estado de calamidade, do decreto que acabou permitindo que somente empresas em atividades essenciais, aquela listagem toda, continuassem trabalhando, algumas empresas já voluntariamente começaram a adotar medidas de isolamento, de prevenção e contenção. Mas o fato é que, independente de qualquer ação que se tenha tomado preventivamente, a gente tem hoje decretos e somente o decreto que o Bruno já citou, que é o 10.282, que acabou regulamentando a lei de fevereiro, prevendo a continuidade de serviços somente essenciais. E de lá para cá, a gente tem visto um volume muito grande de legislação, de decretos, para tratar diretamente desse assunto. E no âmbito trabalhista, a gente só teve duas medidas, né, que são as medidas provisórias, a 927 e a 936, que trazem medidas para redução de custos, para manutenção do emprego. Mas são medidas que não trazem para a gente uma orientação específica de como tratar esses empregados. Uma vez que esses empregados continuem trabalhando, como eu faço para prevenir? Né? Como eu faço para demonstrar para o poder público que em condições de manter a minha atividade e, mesmo assim, prevenir a propagação do Covid. Então, nós ficamos meio órfãos e dependentes desses decretos. E a gente sabe que muitos desses decretos não trouxeram recomendações. Alguns deles, inclusive, a gente encontra algumas cidades onde o próprio decreto fala, olha, independente da medida que você tenha tomado, independente das precauções que a empresa tenha adotado, vocês não vão funcionar. Então, a gente também fica sem parâmetro com relação a isso. Mas algumas outras cidades, em alguns outros locais, já sofrendo as adversidades do fechamento total de atividades, resolveram autorizar a retomada gradativa das atividades de algumas empresas, e aí desde que algumas medidas de prevenção fossem adotadas, independente da discussão da atividade aqui, inclusive, tá? Permitindo que toda e qualquer atividade venha a ser adotada. Então, o que a gente recomenda, antes de retomar a atividade, por qualquer razão que seja porque houve uma autorização do próprio ente público, seja porque eu estou me preparando para administrativamente ou judicialmente enfrentar uma discussão acerca da retomada das minhas atividades, da minha atividade, ou ter equipamentos que não possam ser desligados, o que a gente acaba recomendando é que se adotem as medidas que são comuns a vários decretos, quando eles trazem, ou comuns a recomendações
dos órgãos de saúde, como a própria OMS, né? Então, o primeiro deles é se preparar para a briga, porque a empresa vai precisar demonstrar que tem condições de reabrir e manter a rigidez do seu ambiente de trabalho e manter a prevenção da propagação do Covid, é fazer um reforço na limpeza, higienização do todo o ambiente de trabalho, com a aplicação do álcool, no início, durante e ao término na jornada, especialmente nos locais onde se tenha contato, como teclado, mesa, cadeira, maçanetas, uso de janelas e portas abertas para a circulação do ar. Eu sei que em alguns lugares isso não é possível porque a janela é vedada, então buscar medidas alternativas para que haja essa circularização, e aí a gente tem diversos debates, porque tem quem diga que ventilador é pior porque está espalhando o Covid para mais longe do que onde ele iria, a mesma coisa com o umidificador de ar, que aí mantém o vírus em suspensão, enfim. A gente ainda está meio tateando no escuro com relação à disseminação do Covid, até como o Burini falou, não sabemos nem se a gente fica imune uma vez contaminado, uma vez que seja portador do Covid, ou tenha sido portador do Covid, se vai ficar imune, se pode pegar de novo. Então, a gente está meio tateando no escuro, mas o ideal é que se mantenha uma circulação de ar. Disponibilização de equipamentos de proteção individual, como máscara, não só para os empregados, mas para os terceiros, fornecedores, clientes, quem aparecer dentro do seu ambiente de trabalho, para uso, inclusive, no deslocamento até a residência do empregado. Elaboração de materiais didáticos específicos com informação sobre higienização pessoal, como higienização dos equipamentos de proteção, dos equipamentos, das ferramentas de trabalho, aquelas empresas localizadas em prédios ou locais que próprios, né, onde você possui uma maior facilidade na implementação das medidas, adotar de forma mais presente e com maior fiscalização e maior o cumprimento dessas normas. A gente vê clientes que instalam postos de higienização logo na entrada da sua prédio. Tem até alguns que fazem a medição de temperatura dos empregados e no próprio momento já entregam álcool gel, luva, máscara descartável. Mas isso também não significa que aquelas empresas que estão em prédios, em condomínios, que compartilhem, né, o seu local de trabalho com outras empresas, que não possam adotar medidas de prevenção também. Então, o ideal é que se pense em políticas relacionadas à utilização de elevador, número de pessoas, rodízio no local de trabalho. Então, tentar deixar em home office aquelas pessoas que trabalham numa mesma equipe, deixa metade num dia, a outra metade vai trabalhar de casa nesse dia, tentar fazer uma rotatividade maior para que se evite essa aglomeração. Colocar mais horários de refeição para que se evite ter muita gente ao mesmo tempo utilizando o refeitório. Procurar ter uma única pessoa servindo os trabalhadores para evitar a troca de talher no momento que eles forem se servir, evitar o buffet em si, onde as pessoas respiram em cima daquela comida. Tentar pedir que eles utilizem a máscara facial
e só retirem no momento em que se sentarem à mesa. Assim, o fato é que é um cenário de total incerteza, que a gente também não sabe o quanto isso vai durar, quanto tempo isso vai levar. E nesse cenário de incerteza, o ideal é que a gente tente sempre aplicar esses regramentos mais benéficos aos trabalhadores. Ou seja, se algumas dessas normas trouxer medidas mais restritivas e conservadoras no que diz respeito à prevenção à saúde dos trabalhadores, o ideal é que se adote esse tipo de legislação para que amanhã a empresa consiga demonstrar que acabou por adotar aquelas ações que são as que preservam mais a saúde do trabalhador, né? E é claro, assim, o que a gente acaba vendo é que ainda mais se pensarmos em um cenário de pré-litígio ou de negociação, ou num cenário de litígio, a gente precisa sempre estar produzindo as evidências, porque não adianta fazer nada, não adianta você tomar as medidas mais lindas, mais conservadoras, que mais preservam a saúde do trabalhador, se você não é capaz de documentalmente demonstrar que você, de fato, não está expondo o seu trabalhador a nenhum tipo de risco. Então, a gente recomenda que promover uma campanha para lavar as mãos entre os colaboradores e fornecedores. Então, vamos fazer uma campanha, uma cartilha, vamos distribuir, vamos apresentar um treinamento onde o trabalhador registre que, de fato, atendeu, foi devidamente treinado, informado sobre os riscos que ele corre, sobre os riscos da Covid, deixar outdoors, painéis, workshops, pipocar no computador ou plaquinhas em cima das estações de trabalho ou no local de trabalho, informando sobre o Covid, promovendo a limpeza das mãos, a higienização, a necessidade de se utilizar os equipamentos de proteção, demonstrar que a empresa tem cuidado com a higienização do local de trabalho, então procurar incrementar a limpeza dos locais de trabalho, colocar sempre álcool gel à vista, manter sempre sabão nos banheiros, em todos os locais, evitar aglomeração dos trabalhadores e alterar políticas de reuniões de trabalho, que eu digo de início de jornada, para quem trabalha em fábrica, tentar fazer sempre ambientes mais abertos possíveis, em locais onde os empregados respeitem o distanciamento de 1,5 metro, 2 metros entre eles, deixar bem claro para os fornecedores, documentar acreditamentos aos contratos para que esse pessoal, esses representantes desses terceiros e dos fornecedores, ao adentrarem a empresa, terão que tomar esses e esses cuidados. Tentar, de algum modo, educar os trabalhadores para que, se eles se sintam mal ou tenham em casa alguém que esteja com os sintomas, para que eles indiquem, preparar a sua equipe de saúde e segurança para que não só atenda esses casos, como documente os casos e, inclusive, a recomendação dada a esses empregados com relação às pessoas que moram com ele, que tenham, por acaso, apresentado os sintomas, como o próprio empregado também. Então, é bom que fique isso tudo documentado para demonstrar que a empresa possui processos de controle
e de informação ao próprio trabalhador, né? E assim, e ainda com relação à aglomeração, eu acho que é importante a gente, muitos decretos, eles quando são editados, eles já vêm trazendo a recomendação para que se evite aglomeração. E já determinam a necessidade da empresa reduzir o número de empregados circulando na sua área de trabalho. Então, aí existe a recomendação para aqueles empregados que possam trabalhar remotamente, para eles trabalharem remotamente, mas existe para aquelas atividades onde é necessário a execução em loco, para que haja um remanejamento dos turnos desses empregados. Então, aí a empresa vai precisar revisitar os seus turnos de trabalho, vai precisar revisitar a forma como esses empregados estão divididos, vai precisar refazer algumas práticas e procedimentos, e aí talvez até, quem sabe, reduzir a jornada de alguns empregados para implementar turnos, o que vai talvez impor, dependendo do turno e dependendo da forma como isso vai ser feito, até uma negociação coletiva. Então é preciso, antes de se pensar numa retomada, também se pensar na forma como eu vou atender a necessidade de manter um número pequeno de trabalhadores dentro do meu ambiente de trabalho e, ao mesmo tempo, que medidas trabalhistas eu posso adotar para atender todos esses campos. E até pensar, férias para determinado grupo, ou redução da jornada para um grupo que eu não tenha tanta necessidade, com o incremento da jornada para aqueles outros empregados que eu preciso que estejam ali diariamente e tenham um turno ininterrupto. Então, é preciso, antes de se retomar as atividades ou de se pensar numa judicialização para a retomada, pensar no seu plano de ação e preparar um plano de ação e já deixar tudo muito bem engatilhado para demonstrar de novo que a empresa não tem, que a empresa, na verdade, tem capacidade para retomar sem colocar os seus empregados em risco, né? E aí a gente vai ter, além disso tudo, dentro de todas essas recomendações, a gente tem a recomendação para que aqueles empregados que estejam no grupo de risco não voltem a trabalhar. A gente tem a recomendação para que aqueles empregados que possam trabalhar de casa fiquem em casa. Então, e sem aí querer ser mensageira da agonia, como diz o Bruno, o fato é que a gente vai ter alguns empregados que não estão no grupo de risco, que não tem como exercer suas atividades fora do local, mas que também se recusam a voltar a trabalhar. E aí como que a gente faz, né? E aí a gente tem a resposta disso tudo na Lei 13.979, de fevereiro desse ano, que já prevê hipóteses nas quais o empregado vai poder se ausentar do trabalho e esse período vai ser considerado como falta justificada, né? Ou seja, ele não vai trabalhar, mas vai continuar percebendo o seu salário sem nenhum prejuízo. Então, em caso de isolamento, na quarentena compulsória, né, no exame, para exame médico, para testes laboratoriais ou com coleta de amostras clínicas, para estudo médico específico, no caso de exumação, necrópsia, cremação, e a restrição para a saída do país, e
Se o empregado simplesmente se recusar sem nenhum tipo de justificativa, seja porque ele tem uma pessoa que é na casa dele, que é do grupo de risco, o ideal é que se peça uma declaração desse empregado, inclusive para aqueles que vão trabalhar e possuem essas pessoas em casa. Eu estou em contato com essas pessoas, para que ele justifique a sua falta e a sua recusa. Infelizmente, o que a gente tem visto de discussão é que, nesses casos, ainda que não esteja ali na listagem do decreto, que isso não vai constituir subordinação, ato de insubordinação a justificar uma justa causa. Então, o ideal é que, caso a empresa não tenha condições de deixar esse empregado em casa durante o período, até que ele se sinta confortável para voltar ao trabalho, que ele seja dispensado sem justa causa. O que a gente também pode enfrentar, embora assim, a gente não vive num cenário sem risco. No trabalhista, por mais que você faça as coisas da forma mais conservadora ou mais protetiva possível, é sempre passível de questionamento. Então, o que a gente acaba vendo é que existe sim a possibilidade desse empregado dispensado se sentir discriminado porque se recusou a voltar a trabalhar, uma vez que tinha pessoas na sua casa que poderiam, que podem ser consideradas como grupo de risco. O ideal é que sempre se documente isso tudo, claro, e a empresa demonstre a esses empregados que se recusam todas as medidas de segurança que ela está adotando, que demonstrar que ele tem ciência que a empresa adota toda e qualquer medida para prevenir o contato, o contágio, a propagação do Covid, e que mesmo assim esse empregado vem se recusando, e aí demonstrar que a dispensa não foi discriminatória, mas que realmente eu preciso do empregado trabalhando, ele não pode vir trabalhar, não quer vir trabalhar, então que ele seja dispensado sem justa causa. E essa documentação, ela é necessária até para a gente, como eu disse, demonstrar no âmbito administrativo, judicial, a possibilidade da retomada, ou até em condições normais de temperatura e pressão, se precaver ou ter condições de, no futuro, judicialmente, demonstrar que tomou todas as medidas necessárias, caso esse empregado venha a questionar ou venha a alegar que ele adquiriu o Covid no ambiente de trabalho, porque a gente sabe que a medida provisória 927, ela já antecipa que o Covid não vai ser doença ocupacional, a não ser que demonstrado o nexo de causalidade. Então, até para no futuro a gente ter condições de demonstrar que a empresa adotou todas as medidas necessárias para que não houvesse no seu ambiente de trabalho a propagação do Covid, é necessário fazer todos esses registros, manter o time de saúde e segurança sempre a par, fazer tudo com a participação da CIPA, se houver na empresa, e o SESMIT também, para que a empresa possa amanhã estar cercada de documentos para enfrentar uma briga judicial em qualquer âmbito, seja no âmbito trabalhista, uma questão de uma investigação do Ministério Público do Trabalho, uma denúncia feita no Ministério Público do Trabalho, uma ação proposta pelo sindicato, até mesmo uma ação do trabalhador questionando o nexo causal em relação à doença adquirida no ambiente de trabalho, ou seja, perante o judiciário ou perante a autoridade administrativa com quem a empresa venha negociar, de que vem atendendo às recomendações dos decretos, dos órgãos internacionais, dos órgãos de saúde, para se evitar o contágio e manter a atividade correndo normalmente.
Eu acho que de dica, se é que a gente pode colocar assim, num cenário como esse, onde a gente tem essa discussão toda com relação à aplicabilidade dos decretos, eu acho que o recado é adotar sempre o mais conservador e manter sempre a documentação da adoção de todas as medidas, para que a gente possa justificar a manutenção das atividades ou a sua retomada. Né? Com isso, eu agradeço imensamente a paciência de todos vocês e passo a palavra para a Elô, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje. Quem tiver qualquer dúvida ou quiser que a gente se expanda em algum item, a gente está à disposição, tanto eu, o Burini, a Elô e qualquer um da nossa equipe com quem vocês tenham contato, estaremos à disposição de vocês. Tá bom? Elô, com você agora. Oi, Trícia. Não, o fechamento vai ficar comigo mesmo. Eu queria agradecer a participação de todos. Só dizer que as perguntas que foram feitas, em homenagem ao adiantado da hora, todas as perguntas que foram feitas, elas vão ser devidamente endereçadas. Se vocês puderem passar para a gente o e-mail de vocês, a gente responde as perguntas. Eu vi que alguns colegas já passaram os respectivos e-mails pedindo a resposta às perguntas que foram formuladas. São perguntas extremamente interessantes. Eu acho que, Trícia, eu li algumas aqui, até eu estou curioso para saber a resposta. Então, parece que já tomei uma correção online aqui, o e-mail já está na inscrição. Então, podem ficar tranquilos que todas as perguntas serão devidamente respondidas. E eu queria agradecer a presença de todos, dizer que foi um prazer. A equipe do Trent, ela continua à disposição de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, a gente estará à disposição. Muito obrigado pela presença de todos. E acho que agora deixo para a nossa produção encerrar o nosso webinar e dizer que foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado.